Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 14 de julho, hoje na história. Se você gosta do canal, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, critica, sugere. Vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando aí nesses mais de 20 anos de estudo, né? 14 de julho, pessoal, queda da Bastilha, Palácio de Versalhes, absolutismo, nobreza, terceiro estado, burguesia, passagem da Idade Moderna para a contemporânea, iluminismo. O que soa aos seus ouvidos quando você ouve essas palavras, esses conceitos? Terceiro estado, nobreza, clero, alto clero, baixo clero, né? França, 14 de julho de 1789, a nobreza, a queda da Bastilha, o Palácio de Versalhes, né? Robespierre, um nome importante. 14 de julho, Revolução Francesa. Terceiro estado, primeiro estado. Quem era o primeiro estado? O clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, servos, camponeses, burgueses com pouco prestígio, com pouco dinheiro, mas era uma classe burguesa, que vai ser a protagonista da Revolução Francesa, né? Ali surgem os termos direita e esquerda. Os que estavam à direita eram os girondinos, né, mais conservadores, querendo manter alguns privilégios, mas revolucionários também. Quem estava à esquerda, os jacobinos. Os jacobinos eram a ala mais revolucionária, a esquerda, queriam mudanças totais. Mas e aí, professor, por que Revolução Francesa? Porque ela mudou todas as estruturas da França. A França absolutista, do rei absolutista, né? Dos reis absolutistas. Você tem a questão aí da burguesia que queria mais liberdade, mais liberalismo. A burguesia foi uma classe revolucionária lá na Revolução Francesa, contra o absolutismo, contra o antigo regime. O antigo regime era o mercantilismo e o absolutismo monárquico, às vezes de origem divina, a origem divina dos reis, né? Famoso, isso é famoso. Então você tem ali com aquela mentalidade iluminista do século XVIII, liberdade, igualdade, fraternidade. Você tem o terceiro estado na França dominando tudo, ou melhor, dominando não. Quem dominava era o primeiro e segundo estado. O terceiro estado arcava com os regalos, com os privilégios do clero e da nobreza. E os servos, os camponeses e os burgueses começaram a se revoltar com isso, né? Começaram a se revoltar aí contra a aristocracia, contra a nobreza, contra o clero, né? E empreenderam aí a Revolução Francesa, que teve várias fases: a fase do terror, o grande medo, né? A fase do terror, o grande medo, teve algumas fases ali na Revolução, né, Francesa. E em 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde se colocavam presos comuns, presos políticos, todos os desordeiros, esses considerados subversivos, e presos comuns também, bandidinho, ladrão de galinha e algum outro aí que cometesse algum delito considerado crime. Então você tem o Palácio de Versalhes, né? O Palácio de Versalhes, né? Que era onde ficava a nobreza, os regalos da nobreza sustentados pelo terceiro estado. Será que parece com hoje, pessoal? O terceiro estado arcava com os custos, era a mão de obra, era quem produzia, era o camponês, o servo. Tinha uma burguesia comercial, mercantil, né? Os servos arcavam com tudo, trabalhavam, produziam, né? Produziam os bens necessários e arcavam com os impostos. Olha que interessante, né? Isso aí foi um dos estopins aí da Revolução Francesa, junto com a falência aí na arrecadação dos impostos, a corrupção, a guerra lá da nobreza, entronizaram uma situação revolucionária, né? Então a Revolução Francesa, século XVIII, inspirada pelos ideais iluministas, liberté, égalité, fraternité, né? Três estados: o primeiro estado, o clero; a segunda, a nobreza; o terceiro estado, servos, camponeses e burgueses, se insurgiram aí e fizeram a Revolução Francesa, que teve fases: o grande medo, a fase do terror, a fase revolucionária, né? 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, a prisão dos subversivos, dos ladrões e por aí vai, né?
Então a Revolução Francesa aí, que decapitou um monte de gente, ali surgiu a guilhotina, né, cortar a cabeça. Até o Robespierre, no fim das contas, além dos reis da nobreza que foram decapitados, o Robespierre acabou sendo decapitado também, que era um dos revolucionários, né? Ali surgiu direita e esquerda. A direita, os girondinos, queriam conservar alguns privilégios. À direita, os jacobinos queriam mais revolução. No centro você tinha o pântano, a montanha, né? Que estavam no centro aí da questão. Então você tem, na Revolução Francesa, é uma revolução burguesa, tem a emergência da classe burguesa, ela vai emergir, ela já existia desde lá meados da Idade Média. Uma burguesia mercantil, ligada ao comércio, enfraquecida, sem muito poder político, com algum poder econômico, mas ainda assim limitado pelos entraves do feudalismo e também com os entraves do absolutismo do antigo regime, junto com o mercantilismo, né? O antigo regime era o absolutismo monárquico e o mercantilismo. A burguesia não tinha tanto poder e prestígio, ela passou a ter a partir da Revolução Francesa, aí, que foi o divisor de águas, aí, o golpe final, né? O golpe de misericórdia aí na nobreza, na aristocracia, no antigo regime francês, né? Emergiu aí a burguesia dos revolucionários, né? Terceiro estado, segundo estado, primeiro estado, Danton, né? Um nome importante, Marat, Robespierre, que acabou pagando também com a própria vida, né? Você tem a queda da Bastilha, 14 de julho, hoje na história, 14 de julho, e você tem toda essa situação aí, né? Importante, a Revolução Francesa é importante, teve várias fases, inspiraram outras revoluções, foi inspirado por um movimento filosófico que é o iluminismo, que apregoa liberté, igualité, fraternité, né? Ideais burgueses para a época, que inspirou um monte de insurgências no mundo, independências aqui na América Latina, né? Inspirado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa. Revolução é quando há uma mudança estrutural na sociedade, que é diferente de uma insurreição, de uma insurgência, de uma revolta, de uma rebelião, que causam apenas mudanças locais e pontuais. A revolução é ampla, é genérica, mexe nas estruturas, muda o modo de se conceber a sociedade, o poder, a economia. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante, né? Os três estados, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, origem da direita e esquerda. Os que estavam à direita eram os girondinos, queriam mais conservadorismo, alguns aspectos da tradição. Quem estava à esquerda eram os jacobinos, queriam revolução. Você tem o antigo regime, que era a nobreza, a aristocracia, né? O absolutismo monárquico e o mercantilismo, né? Que vai ser destituído com as revoluções burguesas, da qual a Revolução Francesa é uma delas. Você vai ter nomes importantes como Robespierre, né? Você vai ter fases dentro da Revolução Francesa, o Grande Medo, a fase do terror, e por aí vai. Tem que estudar, pessoal, estudem aí a Revolução Francesa. Valeu!